e vamos começar com a Série D, tá, do Campeonato Brasileiro. Como eu falei, a Série D viveu o seu primeiro mata-mata no final de semana, em que a gente teve confirmações de favoritismo, tá? Confirmações importantes de favoritismo, uma ou outra zebra pelo caminho, tá? Eu diria que a eliminação mais sentida, mais emblemática e dramática de todas foi a eliminação da Portuguesa. Inclusive, Arthur, apenas Portuguesa e Tuna Luso, que haviam sido primeiras colocadas em seus grupos, caíram nessa primeira rodada de mata-mata. Mas queira ou não, por tudo que envolve a Portuguesa, tá? Por tudo que envolve a Portuguesa, assisti inclusive a disputa por pênaltis ali quando eu vi que o jogo estava seguindo para os pênaltis. Tem um impacto, né? Porque a gente sabe o trabalho que dá recomeçar, tudo que é colocado para um clube recomeçar. Você faz o seu dever de casa na primeira fase e já no retorno, no primeiro mata-mata, você acaba caindo dentro do Canindé, tá? Como é que a gente avalia essas quedas de Portuguesa e Tuna? Repito, dois líderes, mas eu acho que são histórias e perspectivas bem diferentes na Série D, né, Arthur? Boa noite, Fred, Cássio, Atos, todo mundo que está aqui na audiência, seja ao vivo agora, seja assistindo o corte depois. Fred, não tem como ser diferente, né? Eu acho que a manchete dessas primeiras eliminações do mata-mata da Série D fica, obviamente, a cargo da Portuguesa, não só pela questão da camisa, né, da representatividade que a Portuguesa tem, mas pela campanha, como você bem falou, né? A gente tem a Portuguesa como uma das únicas equipes que terminaram na liderança da primeira fase sendo eliminadas, e assim, uma liderança importante, né? Porque a Portuguesa, até pela sua localização geográfica, normalmente é esperado que fique num grupo chato, normalmente, porque você tem um grupo ali formado por equipes do eixo. Então, você teve a Portuguesa enfrentando equipes ali de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, que por mais que não tenham feito uma boa campanha, mas muitas vezes acabam tendo um investimento até mesmo inflado pelo campeonato estadual que disputam, que tem cotas maiores. Fez uma boa campanha, salvo engano, a Portuguesa terminou com 30 pontos na primeira fase, e aí no mata-mata enfrentando um misto, que não tinha nem de perto essa badalação, vamos dizer assim, acabou sendo eliminada nos pênaltis. A eliminação da Tuna Luso, eu acho que fica mais pela estatística de ser um líder. Mas se tiver um barulho aí, é meu cachorro cavando, tá? Porque o frio em São Paulo tá pesado e o bichinho tá tentando salvar aqui. Mas a Tuna Luso é mais pela questão estatística, mas em termos de expectativa na competição é um caso diferente, né? O grupo A1, se eu falei que o grupo da Portuguesa, né, que não obrigatoriamente era o maior grupo, mas assim, o melhor grupo, melhor dizendo, mas já é esperado que seja um grupo que tenha um nível técnico razoavelmente alto pela questão geográfica, o grupo A1 normalmente é o inverso, né? A gente espera que o grupo tenha um nível mais baixo, porque é onde você vai ter ali estados que não têm muita força, né, pujança financeira participando da fase, e não à toa esse grupo, por exemplo, da Tuna Luso, só uma equipe passou. Né? Embora o grupo da Portuguesa também só uma equipe tenha passado, mas a Tuna Luso enfrentou o Maranhão e já no primeiro mata-mata levou de 4-1. Na volta ainda conseguiu fazer um 2-0, mais do que o esperado até para essa reversão tentar acontecer, né? Tentar fazer com que a reversão acontecesse, mas no final não conseguiu, acabou com a eliminação. E falando de equipes de camisa, né, que também caíram nesse primeiro mata-mata, a gente teve o caso do Joinville, né? O Joinville que se classificou meio que aos trancos e barrancos, não teve uma campanha tão boa como a Portuguesa e acabou empatando em casa com o Cianorte no primeiro jogo e depois levou uma traulitada do Cianorte, 4-0, sem chance nenhuma para a equipe catarinense. E aí o Joinville já é um aspecto diferente, porque eu não acompanhei, obviamente, a campanha completa do Joinville, mas você via pelos resultados que é uma equipe que se classificou na marra ali, né? Teve uma queda de rendimento acentuada na segunda metade da fase de grupos. A escolha da diretoria foi manter o trabalho de Emerson Maria, ele não conseguiu dar a volta por cima, a equipe acabou sendo eliminada no mata-mata, então é uma equipe também de camisa, mas um caminho diferente da Portuguesa, porque a gente até fez aqui um palpitômetro
dos confrontos e a gente colocou o Cianorte eliminando o Joinville. Então não foi uma grande surpresa, até por ter pego um confronto complicado nessa primeira disputa. Perfeito, Arthur. Feita essa introdução, a gente traz aqui para a tela quem segue em frente, tá? Temos 8 jogos definidos daqui por diante, tá? Inclusive, a tabela detalhada acabou de ser publicada no NE45. Nosso editor Anderson Malaguti nos avisou aqui, então a gente já tem o detalhamento dos jogos. Daqui a pouco a gente vai debater, tá? O próximo slide a gente vai focar nessa questão do quanto o jogo na segunda-feira pode ser um problema para o Santa Cruz, tá? Para além de atmosfera, o que é que implica essa mudança? Não mudança porque não foi adiado, mas essa data, esse dia fora dos padrões do que era imaginado, planejado, sonhado ali pelos tricolores, tá? A gente tem aí os 8 próximos confrontos definidos, tá? E a gente coloca na tela aqui a pontuação atual de cada clube. Isso é muito importante para o que a gente projeta na fase seguinte, porque a gente viu o Santa Cruz naquela reta final da fase de classificação, quando ele vai perdendo força, a gente alertou o risco que ele teria de comprometer o que é tratado como uma arma do Santa Cruz, que é, a gente viu aqui, o efeito, né? Decidir dentro de casa. A gente viu a forma com que a arena foi tomada pelos tricolores e um cenário que não é um cenário de quarta divisão em lugar nenhum desse planeta. Tá? Em lugar nenhum desse planeta, imagino eu, Cássio me corrija se eu estiver errado, eu acho que em lugar nenhum do planeta a gente tem um jogo de quarta divisão no Arena de Copa do Mundo eu acho com que o uma máximo atmosfera seria, como aquela. se tiver, seria o playoff da quarta divisão da Inglaterra, que os playoffs assim, decidem em Wembley. Né? Vou até pesquisar aqui, fico com uma boa dúvida para ver se a quarta divisão da Inglaterra tem esse perfil, porque a segunda tem, a terceira tem, vou ver a quarta. Mas tirando isso, não imagino que... Detalhe, foi isso que fez o Santa Cruz, inclusive, ser matéria em 2011 no The Guardian, quando teve uma média de 30, beirando 40 mil pessoas, e foi uma matéria da Inglaterra que era justamente isso, um time da quarta divisão tem essa média, ou seja, na própria Inglaterra já tinha chamado a atenção, Fred. Mas enfim, vou ver se, tirando o jogo final de Wembley, é possível que não tenha não, mas vou só confirmar aqui o regulamento. De toda forma, a gente vai debater essa questão, né, do mando de campo na sequência. Tá? A gente tem os confrontos aqui formados, tá? Com Central e Maranhão, tá? América de Natal e Imperatriz, Altos e Santa Cruz, Asa e Manauara, Aparecidense e Goiatuba, Inter de Limeira e Rio Branco, Misto e Cianorte, e Barra e... Me fugiu o adversário do Barra... Ceilândia. Barra e Ceilândia. Inclusive os dois com 32 pontos, tá? Eu e Arthur, só deixar que a gente acertou muita coisa aí. A gente errou o Juventude, mas o Goiatuba foi a gente concordou, eu fiz o pré-jogo com o Arthur, Fred, da Série D, né? E a gente concordou em quase todas as classificações. Uma ou outra que a gente pontuou, uma delas foi o Goiatuba. Eu disse, o Goiatuba vai buscar, viu? No site do São José, e foi buscar lá dentro. E só aproveitando, Fred, para não ter que voltar depois, a quarta divisão da Inglaterra tem o mesmo formato lá de playoff. O campeão sobe direto e os outros vão, acho que o vice também, e os outros vão para o playoff. E a final é em Wembley e teve 50 mil pessoas. Agora, veja só, as semifinais, os públicos foram 8 mil, 9 mil, 10 mil, 12 mil. É o tamanho dos estádios. Aí na final bota aí o Wembley, até para de repente um time da quarta divisão, acho que não tem outra oportunidade de jogar em Wembley, e que tem 90 mil lugares, e o jogo teve 50 mil, mas o normal da competição é ser um público muito, muito abaixo. Então é isso, tá? Já passei aqui pelos playoffs, tá? Cássio falou playoff, eu trouxe playoff para cá. Já passei aqui pelas oitavas de final, tá? Que levam para a última fase em relação ao acesso na
na Série D, tá? O Santa Cruz tem a 9ª campanha, o Central a 10ª, tá? 9ª e 10ª melhores campanhas. O que também já projeta uma dificuldade de pensar em ter o mando de campo na fase decisiva. Não é impossível, tá? Porque a Pode gente ter um percebe aí que tem Lailô. confrontos diretos. Tem, Mas tem. é difícil, é bem difícil. Né? Claro que ainda vai depender dos próprios resultados, mas não é o curso lógico você partir em 9º, tá? E ficar entre os 4. Não é o curso lógico. Mas eu queria que a gente começasse pelo Santa Cruz, tá, Arthur? A gente já sabia que seria o Altos. Já estava desenhado. O Altos foi de todas as equipes a que passou com maior facilidade. A gente já sabia também que o mando de campo era esse. Conversei com amigos tricolores e achei engraçado que a primeira coisa que eu ouvi deles foi a mesma ideia que eu formo nesse momento. Para mim, a grande decisão do acesso a Santa Cruz vai ser agora. Para mim, essas oitavas de final têm o peso do acesso pelo grau de dificuldade e pela complicação em que o Santa se meteu, né, com aquela perda de força ali na reta final da fase de classificação, Arthur. Tua sensação é essa ou não? Ou acha que até por dificilmente ter o mando de campo depois, mesmo que passe, tendência que teria algo no mesmo grau de dificuldade para depois? Fred, eu concordo parcialmente. Eu concordo com a análise de que o Santa vai ter um confronto duro agora, complicado, e que poderia ser visto, não seria nenhum absurdo, por exemplo, se Santa Cruz e Altos estivessem fazendo um jogo já das quartas de final valendo vaga de acesso. Né? É um confronto duro que o Santa Cruz está tendo. Né? A gente tem, por exemplo, outras equipes aí tendo, em tese, confrontos mais acessíveis. Eu só não digo que é o confronto que vai definir acesso, porque assim, a tendência é do Santa ter novamente um confronto muito duro, caso ele passe, né, obviamente, nas quartas de final. Talvez até mais complicado. Eu brinquei até um pouco com um simulador assim, sabe, vendo o que aconteceria se o Santa Cruz conseguisse a classificação. E assim, no simulador que eu fiz, ficou variando entre o Santa Cruz enfrentar o Inter de Limeira ou o Barra, que são dois confrontos complicadíssimos também. Então, é por isso que eu não consigo dizer que esse próximo mata-mata é o que vai definir, porque a tendência é que, Eu mesmo também que tô nessa passe, linha. depois venha algo complicado, sabe? Então, não é garantia de nada. É o regulamento traiçoeiro, né, da Série D, porque o Santa passou do mata-mata contra o Sergipe daquela forma, a pessoa comemora e tal, aí depois para um pouco e pensa, meu amigo, ainda tem mais dois, sabe? É tipo assim, esse sofrimento todo e só deu um primeiro passo, são mais dois confrontos que tem que passar, sabe? E agora um confronto em tese mais complicado, né? Você pega um Altos que eu nem acho que só pela campanha do Altos até agora, porque o número de pontos muitas vezes ele é enganoso, né? A gente pega, por exemplo, o Cianorte ali, tem 26 pontos. Alguém gostaria de enfrentar o Cianorte, sabe? Se a gente for olhar o Cianorte na campanha, vai estar uma das equipes com menos pontos. Mas eu tenho certeza que é um confronto chatíssimo você enfrentar o Cianorte. Então tem muito da configuração do grupo também, onde você se enquadrou. O Altos, por exemplo, eu nem vou falar muito do grupo dele, mas o confronto que ele teve do mata-mata foi um confronto muito acessível contra o Independência do Acre. Né? Não dizendo que o Altos não tem os seus méritos, mas assim, ter passado com 8-2 no agregado mostra isso no final do dia. O Altos conseguiu um hat-trick com 15 minutos no jogo de volta, sabe? Do mesmo jogador, inclusive, né? Um hat-trick do Macário. Então, tem esse ponto que faz com que seja difícil você sempre analisar, não dá para ficar olhando pontuação, mas o que a gente sempre bateu na tecla, né? O Altos é uma equipe acostumada com esse tipo de jogo. Né? O Altos já conseguiu, inclusive, acesso na Série D para a Série C. O Altos que vive jogando aí Copa do Nordeste, Copa do Brasil. A gente viu esse ano na Copa do Nordeste, por exemplo, enfrentar Sport, Fortaleza e Vitória e não perdeu nenhuma das três partidas. Venceu duas, empatou uma. Empatou com o Vitória e venceu Sport e Fortaleza. É bem verdade que o time do Altos deu uma mudada de lá para cá. Se você for olhar, eu estava até fazendo esse exercício hoje mais cedo, olhando a escalação, né, do Altos nessas partidas e agora,
tiveram algumas mudanças. Obviamente que tem os remanescentes ali, pelo menos 60% do time permaneceu. Mas você tem, por exemplo, o Rodrigão não tá mais jogando lá, né? Saiu, aquele Robozão que tinha também, ele foi para o exterior. O Joécio não tá jogando, esse aí eu nem consegui ver se é questão de lesões, se ele realmente saiu do Altos, né? Que ele vinha até sendo capitão. Alguns outros jogadores no meio campo, alguns outros jogadores chegaram. Estou jogando agora, por exemplo, com o Artuzinho de lateral esquerdo, que era um jogador que estava no 13, inclusive no grupo do Santa. Então, mudou um pouco a equipe do Altos, é bem verdade, mas continua sendo uma equipe muito chata, que tem um técnico experiente que já conseguiu acesso, não na Série D, mas na Série C com o Brusque. Aquele Brusque lá em 2020, que subiu no grupo do Santa, era Gerson Testoni, o técnico, que inclusive é o técnico do Altos agora, e ele era auxiliar no Brusque que subiu da D para C com Vaguinho Dias. Então, é um cara que também tem experiência. Não vai ser de forma alguma um confronto fácil. Eu não peso muito, Fred, essa questão do mando, tá? Da última partida ser em casa. Aí é uma questão pessoal minha. Eu não vejo muita vantagem nessa questão de você definir em casa, sobretudo no contexto que o Santa Cruz se encontra, de não me passar confiança de que conseguiria, por exemplo, chegar em boas condições depois de abrir esse confronto lá no Piauí, sabe? Assim, o Santa Cruz não passa. A gente viu o Santa Cruz enfrentar o Sergipe. E se o Sergipe tivesse talvez tido um pouco mais de ímpeto, poderia ter conseguido um placar mais largo, né, em Aracaju. E aí a vantagem de você definir em casa se torna, na verdade, uma desvantagem, porque você chega para esse confronto onde você tem maior chance e o público com você numa pressão gigantesca, onde tudo isso pode se virar contra a equipe, né? Então, eu sinceramente não acho que é uma grande vantagem você definir em casa. Também não estou dizendo aqui que é melhor para o Santa jogar primeiro em casa, tá? Só acho que assim é meio que neutro, assim. Eu sinceramente não vejo muita mudança. Eu acho que o problema maior, em termos de dificuldade que o Santa Cruz deve ter, tanto nesse confronto quanto no próximo, né? Já que dificilmente o Santa vai acabar definindo em casa, por tudo que a gente já falou aqui, né? A nona campanha, pode acontecer, pode, não seria algo de outro mundo, mas não é o caminho natural, como você falou. Eu não acho que esse seria a maior dificuldade. A dificuldade mesmo são os adversários, porque tem equipes complicadas, né? Eu até falei no programa que a gente fez no sábado de noite que em determinado momento ali no intervalo do jogo do Santa, eu fiquei secando a Aparecidense, Inter de Limeira, que estavam todos ali no limiar de ir para os pênaltis e acabar sendo eliminados. Eu sequei porque são adversários complicados, né? Que poderiam sair do caminho. A Portuguesa acabou caindo, mas não tenha dúvidas que vai ser uma outra tônica agora desses próximos mata-matas, porque se tem uma coisa que me surpreendeu, Fred, nesses primeiros confrontos, foi isso. Equipes que a gente imaginava que iam passar com uma certa tranquilidade, como o caso de Aparecidense e Inter de Limeira, sofreram bastante, sabe? Mesmo conseguindo um resultado interessante fora de casa. A Aparecidense venceu fora, a Inter de Limeira empatou fora, então foram resultados interessantes, mas sofreram bastante dentro de casa, tendo que conseguir gols ali no apagar das luzes para evitar uma disputa de pênaltis. O próprio América, que conseguiu 2-0 com a Juazeirense, mas se você for ver, fez o gol que tirou a disputa de pênaltis, faltando 10 minutos ou menos de 10 minutos para acabar o jogo. Então, assim, não foi também com tranquilidade, sabe? Isso que chama a atenção. Você acha, então, Arthur, que o fato da grande maioria, absoluta maioria, dos times que decidiram em casa terem se classificado é pela qualidade demonstrada previamente e não pelo fator mando nessa ponderação aí, né? Eu vejo dessa forma, tá, Fred? Eu estava, inclusive, nessa discussão com Romero, que você bem conhece. Ele estava dizendo que achava que essa questão de definir em casa é super importante. Aí ele trouxe essa estatística, histórica da Série D, inclusive. Que se você pegar, sempre 70%, 80% das equipes que definem em casa passam. Eu disse, pô, mas passam também porque são as equipes que têm melhor campanha, né? Então, em tese, tem uma diferença técnica ali. Aí você fica naquela. É porque definiu em casa ou é porque o cara é melhor e por isso está definindo em casa, sabe? Eu olho mais pela segunda opção. Mas aí é uma questão pessoal minha, tá? Não é. Atos e Não é Cássio. verdade absoluta. Começar não, a entrar no disso. debate por essa questão. O jogo de volta é super dimensionada essa vantagem ou não?
O jogo de volta será no Lindolfo Monteiro. O jogo de volta sempre vai ser caso a caso. Se for o jogo de volta num estádio enorme, com a torcida diminuta, o gramado muito bom, sem chuva, sem nada assim, tipo que não tem nenhuma atmosfera que torne o jogo um problema, assim, é meio indiferente. Agora, no Lindolfo é um estádio mais acanhado, ou seja, mesmo que se o público for pequeno, ele fica ali uma atmosfera contrária, o gramado costuma ser muito ruim. Lindolfo fica em Teresina, né? O Altos é ali perto de Teresina, da cidade de Altos, mas ainda não joga lá, antes que não joga lá, continua jogando em Teresina e saiu, a gente vai guardar a tabela, mas já o jogo de volta no Lindolfo Monteiro. É o jogo que, inclusive, vai encerrar, tá? Vai botar o jogo na noite de domingo, vai encerrar o mata-mata da Série D. Vai ser um jogo isolado. Então, Fred, eu acho que faz essa diferença. Vou dar um exemplo do Central. O Maranhão, embora seja um campeão maranhense, o gramado não é muito bom do Castelão. Mas o Castelão é um estádio gigantesco e o público vem sendo muito reduzido, assim, o público do futebol maranhense. Então, assim, o Central não teria pegar, não sei se vão fazer alguma promoção, se vai ter alguma reviravolta para que mude esse panorama, mas até aqui tem sido o público muito baixo. Então, assim, a atmosfera seria pior, por exemplo, e o jogo tá no Castelão, seria pior, porque tá até, não é nem desativado o nome, tá interditado. Mas seria pior se fosse no Nhozinho Santos, que é um estádio, é tipo o PV lá de Fortaleza. Tem o Castelão e tem o PV, a Ilha São Luís também tem o Castelão e outro estádiozinho lá, o Nhozinho Santos. Seria pior, porque você bota 4 mil pessoas naquele estádio, fica um cenário diferente. Mas no Castelão, então assim, no caso do Santa, o gramado historicamente é muito ruim, o Altos. Inclusive, esse mata-mata já aconteceu, tá? No pré-Copa do Nordeste do ano passado foi empate, o Altos passou nos pênaltis, foi jogo único na ocasião. E eu acho que a estatística que Arthur trouxe, a leitura foi muito positiva. Assim, os mandantes costumam passar, mas nesse caso, já que não é um mata-mata de Copa do Brasil, onde simplesmente o mando é por sorteio, basicamente. Nesse caso, o mando ele é definido por campanha. Então, nesse caso específico da Série D, o mandante da volta, ele não está jogando na volta por sorteio, ele está jogando na volta porque ele tem uma campanha melhor. Então, assim, ele tem uma tendência de eliminar o adversário, ele é tecnicamente melhor. Esse levantamento é interessante, mas se ele fosse dentro de uma Copa do Brasil, onde simplesmente é aleatório o cara ser mandante a partir da terceira fase, e de repente sempre o mandante passa e diz, opa, tá vendo, o mando faz diferença aqui. Porque o mando pode ser tanto do Flamengo como pode ser do Altos, no caso da Copa do Brasil. Mas nesse caso da Série D, e daqui para frente os mandos serão a partir do desempenho. Então, quem tá melhor na competição tende a ter uma chance maior de classificação. E nesse caso, e é até curioso que o Altos, a gente falou isso, eu gravei com o Arthur, o Arthur e o Celso, a gente fez o pós-jogo do Santa, é só pontuar uma situação. A gente está vendo na tela, Fred fez um levantamento muito legal de você ver os mata-matas e já a pontuação, porque vai somando tudo e é importante. O Altos passou como líder do grupo A2 e o Santa passou como vice-líder do grupo A3. Mas o Santa passou com mais pontos. A única fase onde a colocação era importante era na segunda fase, porque no cruzamento, independentemente da pontuação, o que valia era a colocação. Ou seja, se o líder do grupo A2 tivesse menos pontos do que o quarto lugar do grupo que ele pegou, não interessava, ele seria mandante na volta. Da terceira fase para frente, isso não conta. Só que o Santa teve a colocação pior e teve mais pontos. O Santa teve 27 pontos, sendo segundo lugar, e o Altos passou com 26. O Altos vai ser mandante na volta porque o Altos ganhou lá e Lô esse confronto. O Santa ele vai ser visitante no segundo jogo por causa da derrota em Sergipe. Porque quando passou a primeira fase, o Santa tinha mais pontos que o Altos. Olhando para frente, na hora que ele se encontrasse, ele tinha mais pontos. Mas o Altos conseguiu fazer esse Lailô, um dos poucos times, assim, não sei qual foi outro time que não sei se que passou ou ele foi o único assim. O Barra fez Lailô, o Asa fez Lailô. O Asa fez, que ganhou, tinha Eu acho que só esses. Eu acho que só Asa, Barra e Alto. Isso. E aí, isso é que fez essa mudança. Tem outros cenários, por exemplo, falando da geral, a gente vai colocar mais para frente. O Asa será mandante no jogo. O Asa é um dos melhores times dessa competição. Assim, a tendência, no caso do Asa, é quase diferente o mando de campo na leitura do Asa. Ele ia estar ganhando fora de casa do mesmo jeito. Então, assim, isso pode ser só um detalhezinho a mais, Fred. Essa leitura, numa competição onde a primeira fase, e no caso a segunda, né, que somou também, ela importa
para essa análise, eu acho que é melhor ver caso a caso, do que simplesmente dizer ser mandante é melhor. Nesse caso, o cara está sendo mandante porque tem mais pontos. Agora, o último ponto para ser observado é o seguinte: os grupos têm níveis técnicos diferentes, como o Arthur sempre pontuou. O grupo A1 parecia ser mais fraco. O grupo do Santa Cruz, no fim das contas, parecia ser um grupo forte. 3 passaram. O único que caiu foi o Ferroviário. O Santa passou, a América de Natal passou, o Central passou. Então, assim, tem essa situação também. A gente vê a pontuação e você analisar que, beleza, o cara tem muitos pontos de repente porque o grupo era fraco. Também tem isso. Tem time, o caso da Inter de Limeira. A Inter de Limeira tem 34 pontos, e é porque é um time competitivo de verdade. E, inclusive, como eu acompanhei a classificação, da forma como ela se classificou, com um jogador a menos, virou o jogo, ganhou a partida, estava indo para os pênaltis, e ganhou a partida no último jogo, golaço, inclusive, cara de falta, Cadu, um jogador acertou uma cobrança de falta, mas no último lance mesmo, nem bateu o centro, o cara fez o gol e realmente acabou o jogo. E aí é bola, o time estava num grupo difícil, um grupo ali do Sudeste mais difícil, e teve essa pontuação. Outros times, eles não aparentam isso aí. Eu acho que o grupo onde os pernambucanos estavam, e o América de Natal também, era um grupo que a gente falou, que tinha SAFs, tinha clubes que tinha... O Santa já subiu como vice, o Ferroviário já subiu 2 vezes como campeão, a América já subiu como campeão, o 13 que foi muito mal, já tinha subido como vice-campeão, o Souza vinha de um título paraibano, o Ferroviário virando SAF, o América virando SAF, o Santa virando SAF. Então, tecnicamente, eu acho que nessa parte técnica, o Santa ele teve essa pontuação, uma boa pontuação, não foi suficiente para ter o mando, mas foi uma boa pontuação dentro de um grupo difícil. Mas a atmosfera da volta, ali no Lindolfo, tende a preocupar. Como a gente tinha feito essa mesma análise na pré-Copa do Nordeste, tá? A gente não tratou como surpresa a análise, que foi o primeiro jogo do ano. A gente tratou, vai ser um jogo dificílimo. O Náutico que eliminou o Sport também da Copa do Brasil, tá? Que no jogo único é bom lembrar também. E no caso ele foi até pior, porque o empate era do Sport. O Náutico precisava vencer e venceu o jogo na Copa do Brasil. Então já eliminou o Sport, eliminou o próprio Santos. É um time muito chato ali jogando no Lindolfo. Eu acho que o Fred tá até esquecido que tem que passar a bola para mim sobre esse questionamento dos jogos fora de casa. Não, eu perguntei Cássio ou Cassiatos. Não, é porque Cássio se estendeu tanto que eu disse, eu acho que Fred é capaz de passar já para o próximo assunto. Não, tá, dê sua opinião. Não, tô brincando. É porque esse assunto, Fred, ele recentemente eu acabei voltando a fazer reflexões sobre ele, sobre uma ótica que apareceu na Série C, tá? Que é uma Série C que trabalha com quadrangular e, dependendo da posição que você fique na primeira fase, vai definir como vai ser esses confrontos. Por exemplo, se o Náutico ficar... Um exemplo, né? O Náutico classificando, ele ficar em primeiro colocado, ele vai ter uma combinação de primeiro jogo em casa, depois 2 fora, depois 1 em casa. Se ficar em segundo, ele já passa para o outro grupo, a combinação de jogos já é diferente. E a discussão era, qual é o melhor formato? Até por ser algo não tão usual, essa de quadrangular, são 6 jogos, você definir aonde você quer os jogos em casa e fora, eu acho que fica um pouco aleatório. É difícil você conseguir formar opinião. Diferente do caso do clássico mata-mata, onde eu acho que está muito consolidado, assim, com que o jogo, você fazer o segundo jogo em casa é melhor. Vai ter contextos aonde eu acho que a opinião de quem vai achar que é melhor o inverso pode acabar prevalecendo. Até com questões econômicas, às vezes, com a Copa do Brasil, como o Cássio colocou, você, visando uma renda, você fazer o primeiro jogo em casa, eu acho que isso é um bom argumento. Mas eu acho que se for só focar na parte desportiva, eu acho que fazer o segundo jogo em casa acaba sendo melhor. Ô Fred, só um último comentário sobre isso. Da onde que eu tava tendo essa discussão, tá? Só para não parecer que, não, agora ele tá dizendo que é melhor, que não faz diferença, porque eu não acho que é melhor você começar em casa, tá? Eu só tô dizendo assim, para mim a diferença é muito sutil. Eu acho que não tem um grande impacto. E essa discussão foi quando eu estava falando, que eu até falei aqui no programa, que eu achava que valia mais a pena o Santa ser terceiro do que segundo no grupo. Obviamente que o Santa, quando entrou naquela última rodada, e a gente também falou aqui no programa, o Santa não tem como escolher o posicionamento que ele vai ficar.
O Santa vai entrar para jogar contra o 13, ali avaliando a última rodada que ele tinha da fase de grupos, para vencer e ver o que é que vai dar. Porque o Santa, além de tudo, estava numa crise gigantesca. Ele tinha que vencer aquele jogo do 13 para tentar recuperar um pouco de confiança e depois ele ia ver o que ia acontecer. O Santa não estava em posição de escolher nada. Mas você ali tinha absoluta razão, tá? É só comparar o passo a passo do Santa com o passo a passo do Central, que foi o terceiro do grupo. Exatamente. Então, por isso que teve a discussão, porque eu trouxe essa opinião. E Romero, né, um amigo meu tricolor que vocês conhecem, ele defendia que não, que era melhor ser segundo pela vantagem de definir em casa. E foi aí que eu disse para ele, Romero, para mim, definir em casa não é uma grande vantagem, não é um grande feito. Eu prefiro ter um caminho, em tese, mais acessível. Então foi por isso que eu tive essa discussão até já antes. E agora, assim, não é que tenha sido algo bom para o Santa, tá? Eu só estou dizendo que eu acho que o problema para o Santa é o fato do Alto ser um adversário chato, por tudo que a gente falou, Não, veja e não só. o ponto de definir fora de casa. Ser terceiro era muito melhor, tá? Muito melhor. O Central talvez tenha um dos jogos mais fáceis dessas oitavas, mas antes da gente voltar para esse gráfico e focar no Central, queria fechar a parte relacionada ao Santa Cruz. E para fechar, Arthur, eu queria trazer o impacto dessa mudança, repito, a palavra certa não é mudança, dessa oficialização do jogo na noite de segunda-feira. Tá? Você conhece a torcida do Santa Cruz, comportamentos, força de mobilização, perfis de jogos. O quanto esse jogo na noite de segunda-feira afeta direta ou indiretamente a atmosfera da Arena de Pernambuco. E repito, ou melhor, e pergunto, não é debate voltar esse jogo pro Arruda, né? Fred, vamos lá. Primeiro que eu acho assim um absurdo, tá? Não existir a possibilidade de a gente ter um jogo na Arena de Pernambuco, às 4 da tarde do domingo, por exemplo, porque o Náutico tem um jogo nos aflitos às 7 da noite, sabe? Assim, E Arthur, hoje só peço licença, eu estava conversando com o Celso, a gente estava conversando com outras pessoas, até um torcedor de Santa numa reunião que a gente teve, e eu estava dizendo, veja só, podia até puxar para as 3 o do Santa, se fosse o caso, para distanciar ainda mais. E Celso, não vai. Eu disse, Celso, mas podia, puxa o do Santa para as 3 e o Náutico para as 8. Celso, não vai, não vai. Celso tava, sabe, parecia um esquete de humor. Eu tentando criar argumentos e Celso não vai. Aí Celso vira para mim e pergunta: você já viu alguma vez na sua vida a polícia daqui ceder quanto a isso? Eu disse não. Então não vai. Eu ainda usei aquele argumento, mas faz um carnaval com palcos descentralizados na cidade inteira no interior e não faz 2 jogos, um às 3 da tarde em São Lourenço e outro às 8 da noite nos aflitos. Celso não faz. E horas depois veio a confirmação, Celso tinha razão. Não adiantava eu quebrar a cabeça com tentativas de ajustes. Não faz e pronto. É assim que funciona a polícia de Pernambuco, né? é um completo absurdo, sabe? Porque na justificativa que a gente viu até na reportagem, a primeira que saiu, dizia que não podia ter 2 jogos na mesma cidade. Nem na mesma cidade os jogos são. Já começa daí. Beleza que são cidades próximas ou na metropolitana de Recife, mas nem na mesma cidade as partidas são, sabe? Assim, é um completo absurdo, não são jogos no mesmo horário, são horários diferentes. Então é realmente uma falta de vontade, sabe? É uma falta de querer fazer acontecer como já aconteceu. A gente já viu acontecer várias vezes. Isso provavelmente vai ter Há novos cenários muito em que isso. tempo, viu? Ano Faz passado tempo. teve, Fred. Ano passado teve uma rodada no Pernambucano que jogou o Sport contra o Retrô e o Santa jogou contra o Flamengo de Arco Verde no mesmo dia. Agora, uma lembrança muito boa que o Um pessoal foi de trouxe no tarde e outro foi Twitter. 8 da noite, eu acho. Não foi tipo 6 da noite, não. Eu acho que outro Mas foi noite e veja, noite. uma lembrança muito boa que o pessoal teve que eu acho que se encaixa muito. Teve essa partida, o próximo jogo ia ser o clássico entre os dois. Assim, eu vou dizer aqui que supostamente
A ideia pode ter sido, deixa acontecer, qualquer coisa a gente já tem a justificativa para um público único no clássico, sabe? E assim, isso é uma realidade que se tem que procurar soluções, porque invariavelmente vai acontecer. A gente vai ter, por exemplo, Copa do Nordeste, em que a última rodada tem que ser todos os jogos no mesmo horário. E aí, se a gente tiver Santa, Náutico e Sport jogando, e dois tiverem que jogar no mesmo em Recife na mesma rodada, sabe? Então, assim, não dá para não existir uma solução em que as equipes elas possam jogar, mesmo que se mude horário, sabe? E aqui, assim, teve muita especulação de que não, vai mudar o jogo do Náutico de horário. O Náutico não tem nada a ver com isso. O Náutico tem seu jogo lá e, assim, o Náutico já tinha seu jogo marcado e beleza. O que tinha que ser feito era um esquema para que o jogo do Santa Cruz se encaixasse, né? Para que ele acontecesse no domingo. O primeiro ponto que eu falo é que, primeiramente, deixar claro que é um absurdo a gente não ter a possibilidade do Santa Cruz poder jogar no domingo. Dito isso, passando para a decisão que foi colocada na segunda, pelo menos momentaneamente, né, porque a gente até está vendo aqui no NE45 a notícia falando que o Santa Cruz vai seguir tentando. E aí o que eu vi sendo comentado, Fred, aqui não é uma informação minha, mas me parece apenas... uma tentativa muito tentativa, né? Não, mas o que eu vejo reverberando nas redes sociais, em grupos do Santa Cruz, mas assim, eu estou reverberando os boatos, tá? Não é uma informação minha. É de que o Santa Cruz vai passar a terça-feira tentando ainda modificar essa partida para ser no domingo e que, caso não tenha sucesso, vai tentar levar para o Arruda. Isso foi o que eu vi sendo comentado. Porque, assim, segunda-feira de noite é o melhor horário? Não. Mas segunda-feira de noite na arena é que é algo assim, sem a menor condição. Porque para você conseguir chegar nesse horário, sabe Deus que horário a pessoa tem que sair de casa, considerando todo o trânsito que vai ter de dia de semana, para conseguir chegar a tempo no estádio. Então, eu acho que no Arruda, talvez, só finalizando, Watts, eu acho que no Arruda você conseguiria pelo menos mitigar esse problema. Porque a limitação de 30 mil pessoas no Arruda, assim, dificilmente na arena, eu acho que na segunda de 8h30 da noite ia conseguir mais do que 30 mil. Então essa limitação, ela se torna algo que é uma limitação geral para qualquer um dos cenários. Falar, enquanto eu tento acalmar meu cachorro aqui. Eu acho que o apelo para você ter o jogo num horário bom, ainda mais visando que vai ter um bom público, nós também espera um bom público nos aflitos, é válido, mas tem que entender aonde você deve pressionar. Por exemplo, a pressão na federação, nesse caso específico, eu acho que não vai adiantar muito. Tá? Eu acho que teria dois polos aí, que são dois polos que conseguem decidir de fato isso. Um é a polícia, como o Fred colocou. Que é o principal, né? Eles vão mudar a visão deles, eles vão assim pelo... É a lei do mínimo esforço, né? O que rege as forças policiais é a lei do mínimo esforço. E o outro, que na verdade é o que decide de fato, é o diretor de competição da CBF. É ali que é decidido. Não é a Federação Pernambucana, não é a prefeitura. Não, veja só, ele não passa por cima da polícia, não. Não, mas a decisão vem dela baseado no que a polícia já definiu. Eles sabendo que a polícia não permite 2 jogos na mesma data, eles definem a data dessa forma e aí só lá que você consegue mudar. A pressão de Evandro, não sei se vai adiantar muito não, inclusive a gente sabe. Não, eu acho que a pressão em Evandro é para Evandro tentar levar a pressão à polícia. É isso. Eu acho que o Santa Cruz teria que fazer uma pressão via governo do estado. Exato. É melhor do que Evandro. Aí é para você utilizar, assim, eu não sei se é isso que está sendo feito, tá? A gente tô comentando aí o que Atos trouxe. Eu acho que se o Santa está fazendo a pressão na federação, é para ter ele como ator político pressionando também o governo do estado para que consiga ter a pressão na polícia, que para mim no final do dia é quem vai definir. Porque o diretor de competições, como o Fred falou, assim, vai depender do que a polícia liberar ou não. Ele não vai poder se sobrepor. Se a polícia disser, não pode ter no domingo e acabou, assim, o diretor de competições pode dizer, não, mas tem que ser no domingo. Não vai acontecer. Né? Então, no final do dia, tudo depende disso. O que eu soube é isso. E desculpa, Cássio. É só para dizer que a linha que Arthur acabou de escrever aqui é a linha correta. Assim, deixando totalmente o clubismo de lado,
para não achar que existe, por exemplo, a possibilidade, que poderia existir, tá? Vamos aqui tratar na real. Poderia existir. Ah, não, muda o jogo do Náutico, muda o jogo do Sport. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque isso já está definido lá, inclusive o jogo do Náutico é jogo da TV. A única possibilidade do Santa trazer esse jogo para o domingo é essa mudança pela polícia. Qualquer outro cenário, aí já é perder energia, porque não vai acontecer, não. Não, eu acho que nem o Santa mais está... Se é que tentou alguma coisa nesse sentido, eu acho que nem o Santa mais cogita, né? Esse Eu acho que não sentido. tentou, Porque... Fred. Eu falei mais na questão do torcedor, que sempre coloca suas opiniões, para poder não acabar gastando energia por um caminho que não vai dar em nada. O jogo do Sport já é no sábado. Veja, a primeira Série A tem uma complexidade de TV, distribuição de TV, escolhas de TV, dinheiro investido e calendário das equipes muito grande. O jogo do Sport já é no sábado, numa estratégia do São Paulo jogar uma Libertadores na Colômbia na terça e a volta no Morumbi na outra terça. Então, o jogo do Sport Tanto não tem no o sábado que ser modificado. Nem foi especulado, Fred. Assim, nem exato. foi considerada a possibilidade, né? É porque, Fred, hoje em dia, as coisas são muito detalhistas e muito minuciosas. Por exemplo, eu vou dar a visão do Náutico. O Náutico, o ano passado, reclamou muito pela quantidade de jogos na segunda-feira. Porque é óbvio que um jogo na segunda-feira é péssimo. É péssimo. Jogo na segunda-feira, meu amigo. O cidadão, ele trabalha até as 18 horas, 17 horas, 18 horas, mas ele tem que chegar em casa. Então, para se locomover, ainda mais no trânsito de Recife, acabou, já é 8 horas da noite, se não mais. Então, fora a volta, né, Atos? Que horas esse cara vai dormir? Fora a volta depois. Que horas esse cara vai dormir para trabalhar no outro dia? Tem o paquete no outro dia, tem levar a criança na escola, enfim, os afazeres do dia a dia. Então, um jogo fica comprometido. Se você visa uma renda, se você visa uma arrecadação de bar, um jogo da segunda-feira, ele está comprometido. O ano passado, o Náutico teve muitos jogos na segunda-feira. E foi uma reclamação que o Náutico tentou ali com o diretor de competições, com a CBF, muito em relação ao ano passado, e trouxe essas reclamações para esse ano. E nesse ano, o Náutico conseguiu trazer mais jogos para o final de semana, principalmente para o domingo. E os jogos que tinha na segunda-feira já estavam todos pontuados, que inclusive o clube também tentou, em cada caso, tentar tirar. Por exemplo, o Náutico jogou contra o Maringá na segunda-feira. O Náutico tentou trazer aquele jogo para uma outra data, para trazer para o domingo, para o sábado, e não conseguiu. Mas foi garantido a ele que nenhum jogo para frente seria colocado para uma segunda-feira, tirando do domingo, por exemplo. Então, hoje em dia, os clubes eles estão com um foco muito grande. Eles já sabem que daqui a 3 meses eles vão ter um jogo numa segunda-feira que vai prejudicar a sua renda. Então, é difícil você fazer essas mudanças, porque são muitos interesses envolvidos no futebol hoje em dia. Cássio, levaria para o Arruda, eu levaria para o Arruda o jogo. Só fazer um contexto histórico que passou rapidinho aqui, quando o Arthur falou que faz tempo, e de fato faz tempo, mas até os anos 90, não sei se no começo do ano 2000, talvez, da década de 2000, mas dos anos 90, na época do Todos com a Nota, já no final dos anos 90, os três jogavam no Recife ao mesmo tempo. Eu digo isso porque eu sempre dou o exemplo da primeira rodada do Pernambucano de 98, que é o primeiro Pernambucano Todos com a Nota. Foram 8 mil, ou seja, ninguém sabia ainda quantos ingressos ia trocar, e depois foi muito mais do que isso, mas a primeira semana foram 8.500 na ilha, acho que 6 mil no Arruda e 4 mil nos Aflitos. Os três jogaram ao mesmo tempo. E isso aconteceu, só para dar esse exemplo, isso acontecia. Aí, ali em meados da década de 2000, não sei até quando os três jogaram simultaneamente, mas jogando pelo menos 2 ainda acontecia, como foi o grande exemplo, a rodada final da Série B de 2005. Que foram quase... Para quem não conhece, a Arruda e a Aflitos, ele fica quase um pouco mais de 3 quilômetros um estádio do outro. E a rodada final da Série B foi no Recife. Santa e Portuguesa no Arruda. 100 mil nos dois jogos. Santa e Portuguesa no Arruda, Náutico e Grêmio nos Aflitos. Foram 65.023 torcedores no Arruda, Santa venceu a Portuguesa, e no outro jogo, a vitória do Grêmio, foram 29.890 torcedores, que é simplesmente o terceiro maior público da história do Náutico, do Estado dos Aflitos, da história dos Aflitos. E esse Santa e Portuguesa, se eu não me engano, é o maior público do Santa contra um time que não seja Náutico ou Sport. É o maior público do Santa sem ser um clássico. Então, os dois públicos absurdos, com quase 100 mil pessoas, você somando os dois, aconteceram.
Detalhe, eu tava nos aflitos, terminou o jogo, fui andando na rua, porque tinha uma parte... Cássio, Então, esse assim, seu exemplo... Isso não volta. Isso, eu acho que não volta, mas não é porque não volta, porque não dá para voltar. É porque é um pouco do que Fred falou em relação à relação de Celso, que diz assim, na hora que o Celso falou aqui, ele não falou com um estudo de causa, não, falou por percepção. Foi uma coisa percepção. Tipo, ó, a Polícia Militar de Pernambuco não cede para nada. Ela não cede absolutamente nada. Então, ainda que você crie cenários onde, pô, será que esse é um caso excepcional, os três estão jogando nesses horários, o Náutico já começou a vender ingresso, o Sport é da primeira divisão, não tem como mudar, é uma relação econômica muito maior. O Santa é um jogo do ano, nesse momento pode ser o jogo do ano do Santa, até esse momento é o jogo do ano do Santa, e sabendo com todo o problema de mobilidade, porque assim, a Polícia Militar está atrelada ao Estado, a Arena Pernambuco também está atrelada ao Estado. Por que jogar na segunda-feira na Arena Pernambuco é um problema? Porque o Estado ele não consegue oferecer a estrutura necessária para que o jogo na segunda-feira seja ok. A mobilidade não funciona tão bem. Porque se isso acontecesse, ninguém estaria... Pô, você ia ficar todo... O jogo do Santa foi para segunda-feira, fica na greia ali de torcedor e tal. Porque tá na quarta divisão, mudou o horário e tal. Mas assim, no fim das contas, beleza, bora segunda-feira. Mas o que é que está se fazendo? É um problema aí segunda-feira de noite. E aí é uma coisa, veja, é um problema criado literalmente, um problema criado pelo Estado. É um problema criado pelo que fez o estádio ali onde fez. E nesse caso, o Estado não dá uma alternativa para uma situação como essa. O Santa não precisava deixar de jogar na Arena de Pernambuco, mas está mais do que provado que jogar durante a semana com expectativa de 20, 30 mil pessoas é um caos, pô. É um caos. E a torcida do Santa, que não joga muito na Arena Pernambuco, ela não tem, o torcedor do Santa, no fim das contas, ele não tem muito essa experiência, tá? Que o torcedor do Náutico e o do Sport tem. O torcedor do Santa, na verdade, se esse jogo for na segunda-feira, ele vai ter um pouco, os que forem vão ter a experiência do que os torcedores do Náutico, durante muito tempo, e do Sport em vários jogos também, passam nesses jogos na Arena de multidão à noite. É um problema. E não ceder para nenhum caso é muito ruim, porque é só tirar, até que... E não vai adiantando. E no fim das contas não adianta. A Campeonato Paulista, às vezes quando a gente até esquece, tá torcida única aqui, né? E lá em São Paulo também, desde 2016. Continua tendo tapa, meu irmão. Assim. Mas diminuiu. Mas continua tendo tapa, pô. Continua tendo tapa. E a torcida única. Só um ponto. Enfim. Antes de você completar, só um ponto que é o seguinte. A gente gravou um vídeo esse ano no Carnaval. Acho que foi eu e Cássio que gravamos esse vídeo. O título do vídeo era Por que só em Pernambuco não pode? E esse vídeo a gente mostrava Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. A gente mostrava os efetivos reunidos nesses estados, os efetivos de Pernambuco. Porque quando o Cássio traz o exemplo da fatídica Série B, tá, de 2006, quando o Cássio traz esse exemplo, de 2005, quando o Cássio traz esse exemplo, ele... vai passar na cabeça de todo mundo. Não, veja, ali era um cenário absolutamente especial e não tinha o que fazer. Mas o que a gente está dizendo é que é possível fazer. Porque o carnaval, um dia qualquer de carnaval, qualquer que seja dos dias de carnaval, é muito mais complexo do que 2 jogos ao mesmo tempo. Tá? Ainda mais sendo esses 2 jogos, e a gente aqui também não tem frescura em dizer, sendo esses 2 jogos Santa Cruz e Náutico. Há uma rivalidade das organizações. Porque assim, vamos lá. Quem não é organizada causa pouquíssima preocupação. Há um choque das organizadas de Santa Cruz e Náutico? Mas há quanto tempo não há no Recife? Há quanto tempo não há? Um jogo envolvendo a organizada do Sport e a organizada de Santa Cruz, a gente tem vários episódios recentes de extrema violência. Então seria algo de risco, porque a gente sabe como funcionam os terminais. Mesmo os jogos sendo distantes, a gente sabe que o raio de preocupação ele hoje é quase que o tamanho da região metropolitana. Mas Santa Cruz e Náutico, eu acho que poderia ser operado, obviamente que não seria operado de forma mecânica. Seria operado com esforço real. Inteligência trabalhando, efetivo multiplicado, mais atenção em todos os locais que envolvam as 2 partidas.
Mas é isso, teria que sair do automático do final de semana, porque Tenente X, general, sei lá quem é que faz a escala, ia pegar aqui, ó, minha escala do final de semana tem aqui, ó, tem esses aqui. Ó, vai mexer aí na composição, puxa do mês que vem, dá uma folga uma ali depois, vai ter que pagar um extra aqui. Não, o cara quer aqui, ó, minha escala é essa. Eu não vou mexer em um da minha escala. Essa minha escala aqui não dá conta, não. Então não tem jogo. Porque parece que é assim que funciona. É dentro de como a estrutura trabalha na sua normalidade. E não aceitando que seria um episódio em que caberia que a corporação, que a polícia saísse um pouquinho da sua normalidade. Atos, para a gente fechar, porque a gente acaba estendendo muito os primeiros temas e senão a gente não anda aqui nessa noite madrugada. Rapidinho. Na verdade, é rapidinho, Fred. Primeiro que Cássio estava falando sobre o não costume, teve dois torcedores do Santa que me procuraram para perguntar como é que faz para chegar na arena. Então, por aí você tira que não existe... Chegar é mais fácil, bronca é sair. 10h30, porque cara, se o cara não for transporte público, vai ter que correr para pegar o metrô para voltar. Se não tiver metrô, não for estendido, o cara fica sem ter como sair, vai ter que pegar uma carona. O problema é sobretudo sair. Isso. E outro ponto, na verdade, Fred, só para lembrar para o pessoal, porque às vezes a gente fica tão distante do quais são os motivos que levam a polícia a tomar essa decisão, apesar de a gente não aceitar elas. O motivo é por causa da descentralização da violência, né? Em relação à organizada, né? O argumento é que não é só no entorno do estádio, porque se fosse no entorno do estádio, daria para ter um controle, mas é porque o choque das torcidas vai desbocar em, sei lá, na linha do tiro, na Estrada da Batalha, lá em Jaboatão. Então, você perdeu o controle de toda a cidade, porque a violência, hoje em dia, ela é descentralizada, porque eles se encontram para brigar em qualquer local. Ô Fred, deixa eu só fazer um último comentário aqui sobre essa questão das datas, tá? Que a gente acabou falando muito do jogo de ida, mas saiu também a data do jogo de volta. E aí tem uma notícia boa, que caiu no domingo, 6 da tarde. Então, a questão do calor, por exemplo, já dá uma amenizada em relação ao jogo lá em Teresina do que se fosse 4 da tarde, e foi uma notícia positiva para o Santa. Certo. Sobre o jogo ser segunda, se o torcedor quiser tirar algo positivo disso, é mais tempo de trabalho até lá que o Santa tem para organizar a equipe e de fato tem muita coisa a ser organizada. Se bem que é mais tempo também para o Altos, né? Mas enfim, como o Santa também está precisando acertar alguns pontos no time, essa é uma possibilidade. Alguns torcedores falaram de, por exemplo, ser na sexta. Eu acho que isso é algo completamente inviável, porque a gente já está falando acho de que tomar agora já decisão na era. terça. Já era. Para um jogo ser na sexta não tem como. Já era. E aí Eu acho que a única coisa certa é a Arruda ou a Arena. Isso. E aí um outro ponto. E eu levaria pro Veja, Arruda. se o Santa passa e chega no mata-mata do acesso, com a tendência do Santa fazer o primeiro jogo em casa, teria o mesmo problema de novo, viu? Porque o Náutico joga no sábado e o Sport no domingo. Então, teria de novo toda essa discussão caso o Santa avance. E é bom já que se o Santa quiser já começar a trabalhar de agora, não esperar avançar. Isso. Porque vai ser... O do Sport não vai mudar, ponto. Então, vai ser ter todo um trabalho para tentar modificar o do Náutico. Né? Que aí pode tentar fazer qualquer negociação. Enquanto isso, Fred, a direção do Náutico já vai trabalhar desde agora para vender ingresso, né? Exatamente. Ou já fazer um trabalho político para a polícia permitir ter os dois jogos. Enfim, trabalhar de alguma forma para fazer viabilizar ter o jogo no final de semana, né? Uma coisa que eu não entendo sobre isso é o seguinte: é como se fosse parece que tudo é capital político, porque ao mesmo tempo, é como se fosse uma aposta e ninguém parece ter a coragem de dar esse passo. Se um governo, a segurança pública assim, é algo muito discutido na análise do que você acha do governo, se é bom, se é ruim, enfim. Depois de tanto tempo, se um governo, no caso de Pernambuco, conseguisse dar conta disso, eu fico impressionado como não se acha que poderia ser um capital político positivo. Assim, eu disse, conseguiu, depois passou Paulo Câmara, não conseguiu, passou... o Eduardo Campos também tinha esse problema.
Será que o próximo, se for eleito, enfim... Aí, de repente, vem Raquel Lira, que é a atual governadora de Pernambuco, e, de repente, ela consegue, depois de não sei quantas coisas que ninguém nem lembra, que a gente fica puxando pela memória e simplesmente não lembra, tirando esse exemplo que Arthur falou, e, de repente, vem e consegue fazer 2 jogos. De modo efetivo, assim. Mas não, o medo de dar errado, de simplesmente de não conseguir, é tão grande que deixa desse jeito mesmo. Só que aí, na minha humilde opinião, vai gerando um efeito contrário, que é um efeito de que não sabe fazer segurança pública. Não tem nem a coragem de tentar fazer algo diferente, está simplesmente fazendo o que o antecessor faz, o que os outros fizeram, assim, não tenta dar um passo à frente. É como se fosse, essa resignação, uma resignação de que vai ser assim, ponto final. Eu sempre fico pensando, o primeiro que chegar e conseguir fazer isso, ele vai capitalizar isso demais, pô. O primeiro que voltar, diz, sabe a coisa, abraça, eu vou fazer isso aqui, o futebol vai voltar a ter um pouco mais de paz, em vez de simplesmente, não, como o Atos fala, violência descentralizada e pronto, é descentralizada e não tem o que fazer. A gente faz o trabalho de estudo, faz tudo, mas não adianta. No fim das contas, não adianta porque você acaba tolhendo tudo que as torcidas precisam fazer. O primeiro, assim, que entender que eu acho que o futebol tem uma capacidade para isso, inclusive de aprovação, que entender que ele pode gerar essa aprovação. Enfim, eu espero ainda ver isso acontecer aqui em Pernambuco. Eu acho assim que eu acho inaceitável que a gente só caminha para trás nesse ponto. Ô Fred, eu não consegui completar, só para você passar agora, o que eu falei não foi uma bravata pura, porque o pessoal lá do Náutico estava acompanhando o jogo do Santa e assim que o Sergipe bateu o último pênalti, veja só como as coisas são com tanto interesse. Assim que o Sergipe cobra o último pênalti e o goleiro do Santa defende, já teve mensagem para o diretor de competição e, olha, eu quero a garantia do meu jogo. Aí a turma lá, posso ficar tranquilo que o jogo está garantido. Então o interesse é muito grande. Viu? A turma estava com outro interesse no jogo, né, Atos? Vamos combinar aí. Não, eu tô... Vamos passar aqui pelos confrontos, tá? Quando a gente já passou, obviamente, por Altos e Santa Cruz, e queria saber se vocês concordam que o Central ficou com o melhor dos mundos, realmente, como já era até projetado, né? Mas define em Caruaru contra o time que tem menor pontuação de todos os 16 que avançaram, tá? Que, como o Cássio já falou, tem um mando de campo sem pressão, menos pressão até do que o Central enfrentou contra o Lagarto em Sergipe, que era aquele campinho pequenininho e a torcida ali estava, em pouco número, mas preenchia alguma coisa do estádio. O Central, que nunca tinha passado de um mata-mata, ele agora vai se capitalizando para chegar na hora da decisão, né? Algo completamente inesperado. A gente sempre pontuou isso, né? O trabalho do Central esse ano, dentro da Série D, quebrou completamente o que havia sido feito no Pernambucano, reconstruiu basicamente do zero, tá? E agora tem uma porta bem interessante para chegar na hora da verdade. O Maranhão meteu 4 na Tuna Luso. A gente pontuava da possível fragilidade do grupo da Tuna Luso. A gente pontuou, não foi algo que passou despercebido ao longo da Série D aqui, né? A gente falou, olha, né, os grupos 1 e 2 ali, eles podem trazer distorções. E a gente viu um pouco disso, né? O grupo do Santa prevaleceu completamente em cima do grupo do Norte e o grupo de Altos de Imperatriz e do Maranhão também, né? Fred, o Maranhão, como a gente está vendo na tela, é o menor pontuador desses que passaram. Na primeira fase, o Maranhão venceu 4 vezes nas 14 rodadas. Assim, foram 4 vitórias em 3 rodadas. Detalhe, ele passa em 4º lugar, ganhando os últimos 2 jogos. Assim, ele passou com 19 pontos. Na 12ª rodada, o Maranhão tinha 13 pontos. Assim, era uma campanha muito... Tinha 13. Aí ganhou os últimos 2 jogos, passou com 19. Passou o Iguatu na última rodada, que foi eliminado porque o Iguatu não ganhou do Sampaio Corrêa, que é o rival do Maranhão. E o Sampaio Corrêa que já está eliminado, possivelmente sem calendário ano que vem. A grande vitória do Maranhão foi justamente o jogo que até surpreendente, apesar do alerta, mas foi o jogo contra a Tuna Luso, a goleada que ele aplicou na Tuna Luso no jogo de ida. E a Tuna Luso
ficou a um gol de levar para os pênaltis. Fez 2-0 na volta, levou 4-1 e esse ainda foi lá, dar um trabalhinho lá em Belém, ainda venceu por 2-0. Então, somando com essa vitória, o Maranhão tem 5 vitórias em 16 jogos. O Central, ele tem 8 nesses 16 jogos, e passou com 4 pontos, né? Passou com vitória e com empate. O Maranhão, que é o atual campeão maranhense, o Maranhão que no mata-mata conseguiu aplicar uma goleada. Eu acho que o Maranhão tem, como diria, tem seus predicados, mas eu também não vou a partir disso também dizer que, pela ótica do Central, que o Central poderia ter tido outro confronto. Eu acho que o confronto foi bom para o Central. Olhando os outros assim do que dava, e sobretudo que é o chaveamento dentro da lógica, né, que teria que ser norte-nordeste, né, você não tinha como pegar por Goiatuba ou Barra, eu sei que o Barra foi bem, mas só dizendo assim, um time lá da centro-oeste, do sul, tem que ser dentro dessa lógica norte-nordeste. Então, acho que a definição foi boa para o Central. O Central que o presidente Sivaldo, né, na entrevista a Varley Santos, do Giro dos Esportes, um abraço, o cara que está há tantos anos na luta de cobrindo futebol do Central, e ele vem acompanhando todos os jogos do Central, ele acompanha. Ele estava lá em Lagarto, aí pegou a primeira entrevista de Sivaldo, que conseguiu efeito suspensivo, para que a gente até detalhe, a gente imaginava que teria, né? O Central, inclusive, foi até inteligente nessa bronca. O Central foi punido, né? Perdeu 3 mandos de campo por um caso de racismo, lá no começo da campanha, contra o goleiro do América de Natal. Não conseguiram identificar o torcedor, o agressor que cometeu esse crime, e o Central está tentando ainda, e já poderia ter tido os portões fechados contra o Lagarto, só que o Central, não, como o julgamento foi, acho que na sexta-feira, não deu tempo de notificar, já tinha ingresso vendido, então, como o Central não foi notificado, o Central pôde ter, você tem que ser notificado, né, dessa punição. Então o Central pôde ter público na segunda fase. Então o Central adiou o efeito suspensivo. Aí ele só pediu agora, aí esse efeito suspensivo vai valer na terceira etapa, e se o Central passar, ele vai torcer naturalmente para que o julgamento demore um pouco, para que ele pode até, obviamente, ser absolvido também. Mas se não for absolvido, que ele consiga, se passar do Maranhão, ter nas quartas de final o jogo antes do novo julgamento, que aí também teria público. Mas enfim, está confirmado que esse jogo de volta, que é o jogo da volta, o jogo de volta, né, o primeiro em São Luís, o segundo Caruaru, terá público. E só um detalhe, sei que a gente está estendendo a série, mas só um detalhezinho do jogo de ontem, até porque a gente prometeu lá no Tele do Esporte, e era... Eu vi a Copa de Jogos do Central, o Vic Fred viu a reta final, mas o Vic Fred pegou um pedaço da reta final. A reta final, de verdade, do jogo, foi uma maluquice, assim, o jogo lá no Barretão. Foi, assim, uma maluquice. O Central vence o primeiro jogo por 1-0, tá invicto fora de casa, foi invicto fora de casa. O Lagarto faz 1-0 no primeiro tempo. Uma falta cruzada, o zagueiro do Lagarto cabeceou de costas, mas fez o gol. No segundo tempo, o Central melhora, o Central jogou mal no primeiro tempo, de fato. Melhora no segundo tempo, e aos 35 do segundo tempo, no cruzamento, o atacante, acho que Luiz Paulo, que o Central contratou recentemente, essas contratações que os times fizeram logo depois que terminou que acabou a primeira fase, o Central trouxe 3 nomes, aí esse atacante empatou o jogo. Aí logo depois, 1-1, já classifica o Central. Aí um jogador do Lagarto dá um carrinho em outro lance, no jogador do Central que fez o gol, e é expulso. Ou seja, o Central fica com a mais. Aos 44 do segundo tempo, com a mais, melhor em campo, uma jogada pela direita, toca Didira, aquele que já jogou no Santa, que está com 37 anos no Central, ele é banco no Central, mas foi acionado, recebe a bola na marca do pênalti, cara a cara com o goleiro, só ele, o goleiro teria até um preto no lance, cara a cara com o goleiro, perdeu o gol. Na hora que perdeu o gol, quem conhece um pouquinho falou, só meu irmão, se complicou aqui. O Lagarto, com 1 a menos, faz 2-1 aos 49 do segundo tempo, meu irmão. Com a falha do zagueiro Ítalo, com a falha do zagueiro, se abandonou lá e tal. E o jogo iria até os 52. Aos 51, o Central cruza a bola na área. O zagueiro do Central que falhou sobe e empata o jogo, assim, meu irmão. Que negócio de maluco. Assim, e na frente, foi uma classificação, assim, eu vibrei. Foi o gol mais assim, comemorado do domingo, Cássio? Eu ia dizer exatamente isso. Aí o Graphic Pod até perguntou assim, veja, nesse ano, eu comemorei o primeiro gol contra o Santos, quando fez 1-0. Porque faz tempo que o Sport não fazia um gol, né? Mas assim, esse gol do Central, eu acho que é um dos lances que eu mais comemorei em 2025. Assim, o primeiro gol eu comemorei, mas o segundo, que assim, é óbvio que é perder nos pênaltis, pô.
Assim, o roteiro assim se desenhou, para quem conhece um pouquinho, o roteiro se desenhou mesmo, vai levar esse fumo para casa. Então, essa foi a 6ª vez que o Central o Central é o recordista de participações da Série D, mas recordista geral, do Brasil todo. Assim, é o recordista não é do Nordeste, não, do Brasil todo na competição. Está jogando pela 12ª vez. E dessas 12, 6 ele conseguiu passar para o mata-mata, metade. Né? Só que no mata-mata, as 5 anteriores ele foi eliminado em todas. E de todos os dramas possíveis. 2 nos pênaltis, uma de virada, uma sendo goleada, todo jeito. Mas finalmente chegou o dia de classificar. Tem uma classificação do professor Leandro Senna, campeão com a América de Natal da Série D em 2022, fazendo um trabalho assim inacreditável no Central. O Central deu até o Pix para dar bicho para os jogadores hoje. E vai nesse confronto, Fred. Eu acho esperançoso, tá? Assim, você estava colocando, Arthur até falou, aí nas quartas de final. Nas quartas de final vai ter que ver emparelhamento. Muita gente está confundindo que é cruzamento olímpico, porque você olha pela tabela, vai pegar o vencedor, que Fred está colocando na mesma ordem que está a distribuição. Aí muita gente pensa que Central e Maranhão pega o vencedor de América e Imperatriz. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Os 8 classificados vai ser por pontuação e não tem mais regionalismo nenhum. É a maior pontuação. É o primeiro pega a pontuação, fica o primeiro contra o 8º, o segundo contra o 7º, o terceiro contra o 6º e quarto contra o 5º. Então, ainda que você consiga, vai ser difícil entrar no G4, mas também é difícil projetar quem vai ser o adversário. Então, não sei como o Central se chegar, o nível que ele chegaria nas quartas de final no mata-mata do acesso. Mas eu vejo a possibilidade muito boa, tá? Não sei se a gente vai fazer aqui, Fred, com aquele quem é que passa e tal. Mas eu já deixo meu voto, eu fiquei Não, vai não. Vai não. Então eu vou deixar aqui no final da semana a gente passa. Meu voto de agravo aqui. É só, eu tô levemente confiante. Eu já falei, é um dos grandes favoritos desses 16. Tá? E se for para as quartas de final e tiver público, eu já combinei com meu amigo Lucas Fittipaldi, a gente vai pegar essa 232. A gente vai ver na arquibancada lá da Allianz Caruaru. Fred. Perdesse esse daí, viu? Esse daí já foi. Não, faz tempo. O que mais comemorou, vai pegar 232, tu perdeu, Fred. Acabou. Atos. Tu sabe que eu já fiz isso antes, né? Peraí, Atos, tu sabe que eu já fiz isso antes, né? Já. Vamos seguir aqui, tá? Cara, isso é patativa demais. Gosto. Respeito. Dessa forma a gente fecha, tá? Essa primeira análise aí da Série D.